Tô rindo aqui, porque daí eu já vou tentar de novo, né? Passar. Espero que dê certo e vá até o final agora. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aí na nossa quarta unidade do livro de nutrição nos ciclos da vida. Hoje a gente vai falar sobre nutrição de pré-escolares e escolares, os desafios da alimentação saudável na adolescência. Lembrando que o nosso Telegram está, os resumos estão lá, fica mais fácil para você pegar, enfim. Se você também não quiser, não tem problema, é só eu estou compartilhando caso alguém queira, porque sempre me pedem e ficava difícil de enviar, porque no YouTube a gente não consegue. Então, sem mais delongas, se você puder deixar aquele joinha, comentário, você já sabe, e seguir o canal, eu fico muito agradecida e vai me ajudar também a saber que você está por aqui. Então vamos lá, nutrição de pré-escolares e escolares, o desafio da alimentação saudável na adolescência. Esse eu vou começar diferente, vou começar aqui pelas slide da professora, que onde tem a definição de pré-escolares, compreende a faixa etária que vai dos 2 aos 6 anos, escolar dos 7 aos 9 anos, até a puberdade, e o adolescente de 10 a 19 anos. Agora tu imagina uma pessoa com 18 anos ser chamada de adolescente, né? Essa definição é bem peculiar, mas enfim. Então, agora a gente volta lá para o resumo, porque eu achei que o título não combinou muito com o resumo, com o capítulo, né? Mas, enfim. Eu comecei e coloquei aqui que é que eu realmente não conhecia, transtorno alimentar restritivo evitativo, e achei bem interessante é o TARI, né? Escolares e pré-escolares têm necessidades nutricionais parecidas, tanto entre meninos quanto meninas. Essa quantidade só sofrerá alterações substanciais quando chegar à adolescência. Um fenômeno bastante comum na idade de 3 a 8 anos é a recusa alimentar. Lembrando que para ter a criança dizer que gosta ou não, a gente já viu que é de 8 a 10 apresentações daquele mesmo alimento. A criança naturalmente manipula os adultos, negocia as opções de alimentos, faz birra, levanta da mesa várias vezes e tenta vencer os pais pelo cansaço. Essa é a descrição da seletividade alimentar, descrita predominantemente como uma grande limitação das opções de consumo e negação de experimentar novos sabores. O processo limita, inclusive, a relação social da família. A seletividade alimentar está descrita no sistema de classificação CID-10 como transtorno infantil com uma dificuldade persistente em comer adequadamente e falha no ganho de peso ou ainda importante perda ponderal durante o último mês. Não existem condições fisiopatológicas ou desordens mentais associadas. Não há falta de acesso aos alimentos e o distúrbio deve ter início antes dos 6 anos. A prevalência da obesidade tem aumentado de maneira epidêmica entre crianças e adolescentes nos últimos 30 anos e se apresenta hoje como o maior problema de saúde pública no mundo. A obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de resistência à insulina em crianças e adolescentes. Acredita-se que a resistência à insulina insulinemia é importante elo entre a obesidade, alterações metabólicas e riscos cardiovasculares. A dislipidemia representa um importante problema no paciente com diabetes mellitus, sendo que 87% deles apresentam alguma disfunção lipídica. As mais comuns são hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e ou baixas concentrações de HDL. Lembrando que hiper é a elevada quantidade de triglicerídeos, a elevada quantidade de colesterol, no caso aqui, e baixas concentrações do HDL. Adolescentes obesos apresentam um importante aumento de LDL e triglicerídeos e baixo nível de HDL. HDL é aquele colesterol bom, o LDL é o colesterol ruim. Então, quando está na obesidade, a gente tem um aumento de LDL, um aumento de triglicerídeos e um baixo de HDL.
Em 52% de crianças obesas de 8 a 12 anos foi encontrado aumento de colesterol total, comparado com crianças não obesas, que obtiveram prevalências de apenas 16%. Também a elevação da pressão arterial sistêmica, que a gente já viu que pode ser chamado de RAS. Pode ser causada pela hiperinsulinemia devido à ativação do sistema nervoso simpático, do comprometimento da vasodilatação periférica e do aumento da resposta da angiotensina, levando ao aumento da reabsorção renal do sódio e de água e, consequentemente, a sobrecarga de volume. Em diabéticos de ambos os sexos foram encontrados 84% de elevação dos níveis de pressão arterial sistêmica. Ainda observamos um contingente importante de portadores de síndromes metabólicas, em que apresentam excesso de peso. Porém, mesmo em indivíduos não obesos, pode ocorrer aumento de adiposidade corporal, principalmente na região abdominal. Excesso visceral de gordura pode levar ao aumento de concentração de citocinas inflamatórias e ácidos graxos, que estimulam. Ai, ai. E estimula. Estimula. Me perdi até. Excesso visceral de gordura pode levar ao aumento de concentração de citocinas inflamatórias e ácidos graxos que estimulam a gliconeogênese, bloqueia a depuração hepática de insulina e causa acúmulo de triglicerídeos no fígado e no músculo. Esse acúmulo leva à resistência insulínica, provocando a dislipidemia. Vou tentar de novo, vou te dar 5 minutos. Enquanto isso, eu vou continuar lendo e depois vocês podem acompanhar também no PDF, né? Diversos hormônios possuem papel na regulação do peso corporal. A leptina, hormônio responsável pela regulação da saciedade no hipotálamo e também da manutenção da quantidade de gordura corporal, tem sido estudada em relação à sua participação na etiologia da síndrome. Especula-se ser ela outra componente das alterações hormonais da síndrome metabólica, estando sua concentração elevada na maioria dos obesos. A adoção de hábitos de vida saudáveis, como menos ingestão de gorduras e a prática de exercício físico, demonstra ser capaz de reduzir concentrações plasmáticas e de leptina. Só para lembrar que a leptina é um hormônio responsável pela regulação da saciedade no hipotálamo e também da manutenção da quantidade de gordura corporal. Vamos lá, vou tentar de novo aqui. Vamos ver. Não sei o que está acontecendo. Opa, voltamos. Alguns estudos salientam relação direta entre o baixo peso, a gente está aqui, entre o baixo peso ao nascer, menos de 2,5 kg, segundo o critério da OMS, e o desenvolvimento da síndrome metabólica, em especial nos pequenos para idade gestacional, os PIC. A fisiopatologia dessa relação ainda não é totalmente conhecida. As crianças PIG apresentam alto risco de se tornarem adultos com síndrome metabólicas, principalmente as que apresentam recuperação nutricional rápida após o nascimento. Por outro lado, as que não se recuperam têm baixa estatura e consequências psicológicas durante a adolescência e vida adulta. Encontrou-se prevalência de resistência à insulina 10 vezes mais alta em adultos aos 50 anos de idade que nasceram pesando menos de 2,5 kg. Outras condições clínicas também estão frequentemente associadas à síndrome metabólica, embora sem participação nos critérios diagnósticos. Entre elas estão a síndrome de ovário policístico, a acantose nigrans, que são as manchas escuras na pele, a hepatopatia gordurosa não alcoólica, os estados pró-trombóticos, pró-inflamatórios e disfunção endotelial, além da hiperuricemia. Gente, acho que quando eu estiver no consultório, eu vou falar, gente, lê aqui o nome da
O que pode causar, porque acho que não vou conseguir falar esses nomes não, gente. Que horror. Ambiente obesogênico. Aquele promotor ou facilitador de escolhas alimentares não saudáveis e de comportamentos sedentários, os quais dificultam a adoção e a manutenção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física. Para a Organização Mundial de Saúde, esta fase é compreendida por tempo cronológico de 10 a 19 anos de idade, sendo dividida em duas fases, de 10 a 14 anos e de 15 a 19. A fase de 10 a 14 é caracterizada por um período de elevada demanda nutricional, já que é nesta fase que se iniciam as mudanças puberais. O processo de adolescer envolve questões complexas de mudanças psicológicas e sociais, onde a influência do meio em que se insere o adolescente se faz marcante na formação de seu caráter, pensamentos e hábitos. Alergia à proteína do leite de vaca, o APLV. Uma das razões para os nutricionistas estimularem o aleitamento materno é o risco de alergia nos bebês alimentados com leite de vaca. A APLV decorre de um quadro de resposta imunológica de maneira anômala após a ingestão ou contato com determinado alimento ou substância que contém a proteína do leite de vaca, podendo ser medida ou não por imunoglobulina E ou mista. O próprio Ministério da Saúde recomenda que o leite de vaca pasteurizado ou envasado no sistema UHT só deva ser oferecido à criança maior de 1 ano e sob orientação médica ou nutricionista. As queixas típicas de APLV são cólicas, diarreia, coceira, pureza de pele, edema de face ou ainda outras complicações típicas de reações alérgicas severas. Seu diagnóstico é baseado em histórico de clínica, agora que eu vi que estava pequeno, exame físico, dieta de eliminação e teste de provocação oral, TPO. O diagnóstico preciso é fundamental a fim de que tenha tratamento adequado. Na adolescência, o requerimento energético deve contemplar não somente a manutenção de boa saúde, mas também o crescimento, que é bastante significativo nessa etapa da vida, e essa nutrição deve permitir a prática de atividade física. A elevação das necessidades de energia na adolescência é determinada pelo aumento de massa corporal magra e não pelo acréscimo de peso corporal, com o seu conteúdo variável de gordura. Considerando esses pontos importantes aqui mencionados, recomendações nutricionais na adolescência são feitas e revisadas constantemente. A faixa recomendada de ingestão de energia reflete as necessidades diferentes dos adolescentes. A velocidade de crescimento e o nível de exercício devem ser considerados na determinação dessas necessidades. Esses fatores são tão importantes que, para uma dieta adequada, leva-se em consideração o conceito de ingestão diária de referência, o DRI, do inglês Dietary Reference Intake. As DRIs de energia, publicação internacional que traz as recomendações de energia e nutrientes para cada faixa etária, para adolescentes, baseia-se no requerimento estimado de energia, que foi calculado pelo gasto energético e pelas necessidades para o crescimento. Para calcular o EER, que a gente chamou ali de requerimento estimado de energia, foi desenvolvida uma equação pelo método de água duplamente marcada para predizer o total de energia gasto, baseando-se em sexo, idade, altura, peso e categoria do nível de atividade física, adicionadas 25 quilocalorias por dia para energia de depósito. EER para meninos, de novo. Não é que sono. De 9 a 18 anos é igual ao TTE, total de energia gasta, mais energia de depósito. E aí tem a fórmula, onde o PA é o coeficiente de atividade física, ou também coisa que a gente também conhece como o AF, não é isso? Atividade física? Eu não lembro mais agora. Não lembro. 1 para sedentário, 1,3 atividade física leve, moderado, intenso, e para as meninas. Então, são duas fórmulas, tanto de menino, um para menino e outro para menina. Também mudando aí o PA, o coeficiente de atividade física, tanto para menino como para menina. EER é o requerimento estimado de energia.
As necessidades de proteína dos adolescentes podem ser estimadas em torno de 12 a 15% do total calórico. Durante a adolescência, a utilização de proteínas está mais fortemente ligada ao padrão de crescimento do que à idade. A necessidade proteica é determinada pela quantidade que precisamos para manter o crescimento de novos tecidos, que durante a adolescência podem apresentar porção substancial. De acordo com Krause, 2018, o peso corporal para meninas de 14 a 18 anos é de 54 quilos e para meninos de 61 quilos. A recomendação dietética adequada, RDA, para a proteína deve ser de 46 gramas dia para meninas e 52 gramas dia para meninos. Isso falando de proteína, né? Então, a proteína recomendada para meninos e para meninas, de acordo com a recomendação dietética adequada. 46 gramas dia para meninas e 52 gramas para dia para meninos. Para todos os adolescentes, inclusive adultos sadios, a recomendação de ingestão de carboidratos é na faixa de 55% a 65% da energia total da dieta, dando-se preferência aos carboidratos complexos, sem açúcar refinado, que são as principais fontes de energia para os adolescentes. A American Dietitian Association, nossa, meu Deus do céu, meu inglês está sendo, ó, ADA, recomenda para as faixas etárias de 3 a 18 anos uma ingestão diária de fibra igual à idade mais 5 gramas. Então, se a criança, né, se a pessoa tem 5 anos, 5 mais 5, 10 gramas dia de fibras. No meu caso, 20 mais 5, 25 gramas dia. As fibras são importantes no cuidado de diversas situações nutricionais, como constipação intestinal, obesidade, dislipidemia e diabetes. Incentivar o consumo de fibras o mais cedo possível pode diminuir esses tipos de alteração nutricional, bem como prevenir alguns cânceres. O Comitê de Nutrição da Academia Americana de Pediatria recomenda que nas primeiras 2 décadas de vida, as gorduras devem fornecer 30% da caloria da dieta, a não ser que haja maior suscetibilidade à arteriosclerose, seja por histórico familiar positivo, tabagismo, hipertensão, diabetes ou outros fatores de risco. Para a população em geral, de crianças e adolescentes, o Lá vem de novo. O Programa de Educação de Colesterol, o Programa Nacional de Educação de Colesterol recomenda a adoção de padrões alimentares para atingir os seguintes critérios de gordura e colesterol. Ácidos graxos saturados, menos de 10% de calorias totais. Ácidos graxos poliinsaturados, até 7% de calorias totais. Ácidos graxos monoinsaturados, de 10 a 15% de calorias totais. Gordura total, uma média de não mais de 30% das calorias totais. Colesterol da dieta, menos de 300 miligramas dia. Na adolescência, as necessidades de vitaminas e minerais são maiores que a fase adulta, mesmo porque as vitaminas participam ativamente do ciclo energético e da metabolização da glicose, em especial o complexo B. O ácido fólico, em virtude do seu papel na síntese de DNA, é importante durante a replicação celular aumentada neste período de crescimento. Os melhores fontes são vísceras, feijão e vegetais de folhas verdes. Para a gente lembrar, o ácido fólico, ele também é suplementado, de preferência, antes da concepção, durante toda a gestação, e agora a gente volta a ver que ele também é importante aí na adolescência, como um papel de síntese de DNA durante a replicação. E aí a gente pode suplementar com a alimentação, né? Vitamina D está envolvida na manutenção da homeostase de cálcio e fósforo na mineralização do osso, sendo essencialmente necessária para o rápido crescimento esquelético. Os alimentos considerados fontes de vitamina D são gema de ovo, fígado, pescados gordos, arranque, cavala e manteiga. Vitamina A. Além de ser importante para o crescimento, é fundamental para a maturação sexual. São fontes de vitamina A, leite integral, fígado, gema de ovo, vegetais com folhas verdes escuros, brócolis e espinafre, legumes alaranjados, abóbora e cenoura.
Vitamina C atua como agente redutor em várias reações de hidroxilação. É essencial para a síntese de colágeno, reflete-se na cicatrização, na formação dos dentes e na integridade dos capilares, tornando-se indispensável em quantidade adequada para garantir o crescimento satisfatório. As melhores fontes de vitamina C são laranja, limão, acerola, morango, brócolis, repolho e espinafre. Zinco é um elemento essencial para o crescimento e a maturação dos adolescentes. Existem relatos de uma síndrome de deficiência de zinco caracterizada por retardo no crescimento, hipogonadismo, diminuição da acuidade gustativa e quedas de cabelo. Como fonte de zinco, temos carne, camarão, ostras, fígados, grãos integrais, castanhas, cereais e tubérculos. Os adolescentes incorporam o dobro da quantidade de cálcio, ferro, zinco e magnésio em seus organismos durante os anos de estirão de crescimento em relação às outras fases da vida. As necessidades de cálcio no adolescente são baseadas no crescimento esquelético, do qual 45% ocorre durante esse período, bem como nos aceleradores de desenvolvimento musculares e endócrinos, como alimentos ricos em cálcio, cita-se leite e seus derivados. Na adolescência, a necessidade de ferro é alta em ambos os sexos. Nos homens, devido à construção da massa muscular, que é acompanhada por maior volume sanguíneo e das enzimas respiratórias, e nas mulheres, o ferro é perdido mensalmente com o início da menstruação. São fontes de ferro carne, grãos, ovos e vegetais de cor verde escura. A biodisponibilidade do ferro deve ser enfatizada. Os alimentos ricos em vitamina C aumentam a absorção do ferro, enquanto os ricos em oxalato e fitatos diminuem a sua absorção, sendo fator de risco para anemia e comprometimento de crescimento. Daí você vai ver, né? Ah, beleza, quais são os alimentos? Deve ser poucos alimentos que são ricos em oxalatos e fitatos. Oxalatos, vegetais, leguminosas, cereais e frutas, como espinafre, cacau, soja, batata inglesa, batata doce. E fitatos, cereais e leguminosos. Então, é bem legal isso. Então, eles são fatores de risco para anemia e comprometimento do crescimento, porque eles dificultam a absorção do ferro. A anemia ferropriva, um problema nutricional de grande magnitude na população infantil, apresenta prevalência variando de 30% a 70%, dependendo da região e extrato socioeconômico. Estadiômetro de Turner. O estadiômetro de maturação sexual é feito pela avaliação das mamas e dos pelos pubianos no sexo feminino e dos genitais e pelos pubianos no sexo masculino. As mamas e os genitais masculinos são avaliados quanto ao tamanho, forma e características. Os pelos pubianos por suas características, quantidades e distribuição. O estágio 1 corresponde sempre à fase infantil, sem puberdade, e o estágio 5, a fase pós-puberal, os adultos. Portanto, são os estágios 2 a 4 que caracterizam o período puberal. Aí aqui ele dá uma explicadinha em cada fase, é interessante ler, né? Fase 1, infantil, fase 2, de 9 a 14 anos, de 10 a 14 anos e meio, 11 a 15 anos, de 12 a 16 anos. E também o masculino. A menarca é o nome dado à primeira menstruação da mulher e é uma das últimas fases da puberdade. O primeiro ciclo tende a acontecer entre 10 e 15 anos, podendo variar conforme o estilo de vida, o histórico de menstruação das mulheres da família, hábitos alimentares, alterações hormonais, entre outros fatores. Um ponto aqui é que quando acontece a menarca, o crescimento da menina ela cai drasticamente. Não sei se para de crescer, mas é tipo uma queda muito acentuada. Então, depois que a menina acontece a sua menarca, né? Depois que ela meio que acaba a puberdade dela, ela não tem mais um desenvolvimento de estatura, entre outras coisas, mas de estatura é o mais preocupante, né? Às vezes a gente tem uma aceleração da menarca e aí acontece da criança, da menina não crescer mais. Então, às vezes isso pode ser
com o médico, obviamente, né? Você pode retardar isso aí. É muito importante seguir essa linha de raciocínio. Requerimento dietético médio para meninos de 14 a 18 anos, 0,85 quilos, não, gramas de quilos por dia de proteína, ou 52 gramas dia de proteína. Para meninas de 14 a 18 anos, 0,85 gramas por quilo por dia de proteína, ou 46 gramas dia de proteína. O médico inglês J.M. Turner padronizou o método de estadiômetro de maturação sexual e é feito pela avaliação das mamas e dos pelos pubianos no sexo feminino e dos genitais e dos pelos pubianos no sexo masculino. Essa classificação nos ajuda a entender o grau de maturação dos adolescentes e, inclusive, o estado metabólico e energético deles. Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas de educação básica pública. O governo federal repassa a estados, municípios e escolas federais valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais, de fevereiro a novembro, para a cobertura de 200 dias letivos, conforme número de matriculados em cada rede de ensino. Eu botei aqui porque eu achei bem interessante as questões, porque eu gosto quando tem mais opções para a gente aprender, né? Aqui a gente vai falar a adequada avaliação do estado nutricional em pré-púberes e púberes é decisiva para a detecção precoce de agravos nutricionais. Nessa temática, assinale as sentenças como verdadeiro ou falso. A avaliação antropométrica dos índices que associam as medidas de peso e idade têm sido os mais usados em estudos populacionais e a avaliação nutricional dos adolescentes. Não. A gente tem o estudo de Turner, né? Em decorrência do rápido desenvolvimento, os adolescentes têm suas necessidades de energia, proteína e carboidratos aumentadas. Entretanto, a necessidade de minerais como cobre, ferro, cálcio e zinco encontram-se diminuídas. A gente viu que não, que eles precisam ainda mais. Tem uma parte ali que ele fala que dobra a necessidade, né? Dobra a captação. A idade da menarca é um marcador importante de desaceleração de crescimento para as meninas. Tá ali, ó, desaceleração do crescimento para as meninas. A menarca ocorre geralmente 12 a 18 meses após o início do estirão de crescimento. Essa aqui eu não sabia, dessa questão de ser 12 a 18 meses após o início do estirão de crescimento, mas a desaceleração de crescimento a gente sabe que é bem verdade. O incremento de casos de excesso de peso em adolescentes brasileiros tem acelerado o risco para doenças cardiovasculares por alterações tais como a resistência à insulina, o diabetes mellitus tipo 2 e a síndrome metabólica. Excesso de peso, obesidade. O índice de massa corporal na adolescência está correlacionado com outras medidas de adiposidades mais específicas e é utilizado para fim de comparação de estudos internacionais sobre prevalência de sobrepeso e obesidade nessa fase adulta. E aí eu deixei tanto as 3 perguntas como as 3 respostas aqui, ó. Apesar de ser uma criação ainda, hoje em dia o estadiômetro Turner é um parâmetro atualmente preconizado para avaliação de maturação sexual. A velocidade máxima de estirão puberal é variável de indivíduo para indivíduo, observando anteriormente nas mulheres que nos homens. E é isso, gente. Assistam a aula ao vivo, porque a professora Cleusa é muito boa. Eu gosto muito das aulas dela. Já está disponível lá no nosso canal do Telegram. Não esquece de deixar o seu joinha se você não gostou e quiser colocar um dislike, o que eu não gostaria. Mas se você quiser colocar, além de colocar o dislike, você pode também deixar nos comentários como eu posso melhorar para te ajudar aí na próxima vez. É isso, um cheiro para todos vocês e até a próxima. Capítulo 5. Tchau!